Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Abra aí a palavra do Eterno, Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhes disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloque aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai de amor, estamos aqui receptivos, estamos prontos para recebermos tudo que o Senhor tem. Sabemos a importância que tem este momento. É um momento, Senhor, onde a nossa fé é aguçada, pois ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Pai, eu creio que nesta manhã o Senhor tem uma palavra diretiva, o Senhor tem algo poderoso a fazer nas nossas vidas, no nome de Jesus. Diga amém. Aplauda bem forte a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. O tema que eu estou ministrando neste domingo: a coragem de Tomé. Você pode repetir comigo? A coragem de Tomé. Glória a Deus. Todos os discípulos que Jesus chamou para perto, não pense você que eram pessoas altamente capacitadas, instruídas, mas diamantes brutos, que iam precisar realmente serem o quê? Lapidados, né? E o Senhor, durante todo o período que esteve com eles ali, um pouco mais de 3 anos, ensinando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E então eles foram o quê? Absorvendo muitas coisas, mas também outras coisas parecia que estavam encobertas diante deles. Jesus pega este homem que teve essa atitude de incredulidade e transformou ele numa testemunha forte, em um homem que no final da sua vida deixou um legado, deixou discípulos. A história, não a Bíblia, vai narrar que esse homem deixou uma igreja na Índia, né? E aonde ele foi um dos mártires ali, né? Então, um homem de coragem. Diga comigo, coragem. Eu quero destacar nessa primeira parte da ministração a incredulidade de Tomé, porque na verdade não era só Tomé que era incrédulo. Os discípulos também, que estavam caminhando com o Senhor, tiveram a mesma atitude de incredulidade em outras situações. Eu quero que você abra aí a palavra do Eterno, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 9. Marcos 16, versículo de número 9. Vai nos dizer assim: Depois de ressuscitar cedo, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele,
que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, o que está escrito na sua Bíblia? Não creram. Depois disso, ele se manifestou sob outra forma a dois deles que iam a caminho do campo, os quais foram anunciá-los aos outros, mas nem a esses deram crédito. Então, essa questão de incredulidade não era algo somente de Tomé, mas de todos os outros discípulos que caminhavam com o Senhor. Agora, Tomé ficou mais evidente a maneira como ele declarou. E eu quero chamar aqui a sua atenção, queridos, porque quando as mulheres foram ao sepulcro e ali perceberam que a pedra tinha sido rolada e que o mestre não estava mais lá, e posteriormente Maria Madalena, né, na sequência ali, então, ela viu o Jesus, mas achou que era o jardineiro, e foi falar com ele, dizendo assim: se você guardou o corpo do meu Senhor, me mostra onde ele está. E ele disse: Maria, Rabone, mestre. E ela recebe ali uma missão: anunciar aos discípulos do Senhor que Jesus tinha ressuscitado, que ele estava vivo. E ela corre, entra na reunião, entra na casa, no espaço, no local onde os discípulos estavam reunidos. E a Bíblia vai nos mostrar que eles não acreditaram no testemunho dela, né? Eles estavam incrédulos. Queridos, Tomé, assim como os discípulos, tiveram muita dificuldade para acreditar na ressurreição do Senhor. Agora, viver o que eles viveram, experimentar o que eles experimentaram, as experiências que eles ali presenciaram, os milagres, e de repente eles estão como que cegos espiritualmente, não estão enxergando aquilo que Deus testificou para aquelas testemunhas que foram até eles. Tem muita gente assim também, que só acredita vendo, né? Então Tomé ficou mais em evidência, porque ele foi mais radical. Ele disse: eu só acredito se eu colocar as minhas mãos, né, os meus dedos, na marca dos pregos, dos cravos, e também colocar a minha mão, meu dedo ali, né, no furo, na parte que foi ferida do lado do Senhor. Mas eu quero te chamar aqui a sua atenção. Tem muitas pessoas, assim como Tomé, que falam de Jesus, acreditam em Jesus, pregam sobre Jesus, mas é como se Jesus ainda estivesse morto para elas. Para Tomé era um fato: Jesus morreu. Ele não acreditava na ressurreição, ele não acreditava que Jesus era Deus, e ele caminhava com Jesus, viveu tantas experiências maravilhosas, mas ele não acreditava que Jesus era Deus, e não acreditava na ressurreição. Os discípulos estavam reunidos, Tomé não estava entre eles. Jesus entra naquela sala, as portas estavam fechadas. Jesus entra e diz: paz seja convosco. E ali os discípulos creram que de fato o Senhor tinha ressuscitado. Agora, deixa eu te falar algo. Tomé não estava naquela reunião. Lembra que eu falei no início? Homem de coragem. Os discípulos estavam com medo, por isso eles estavam com as portas ali fechadas. Pensa num homem que não tinha medo de se expor. Lá fora havia pessoas querendo destruir a vida deles. Por isso que os discípulos estavam com medo. Mas Tomé não estava com medo. Ele não procurou se esconder. Ele não estava fugindo, porque era um homem de coragem. Aí quando
Jesus aparece, depois que ele foi embora, Tomé chega momentos depois, Tomé chega e os discípulos disseram: o Senhor ressuscitou, Ele apareceu para nós, nós conversamos com Ele, Jesus está vivo. Eu só acredito vendo, eu só acredito se eu colocar o meu dedo nas marcas dos cravos. Oh, queridos, olha a paciência dos discípulos. Eles não ficaram ali, mas como? Você não acredita? Nós estamos falando. Não, tem coisas que você tem que apenas apresentar diante de Deus. Nem todo mundo vai acreditar no seu testemunho, nem todo mundo vai acreditar na obra linda, poderosa, maravilhosa que o Senhor está fazendo na sua vida. Mas tenha paciência, porque Deus também vai fazer na vida deles, amém? Glória a Deus. E tem coisa que para muitas pessoas é difícil de entender. Eu já orei por tanta gente, irmão, já vi Deus operar tantos milagres. E depois eu perguntei: você quer entregar sua vida a Jesus? Acreditando que em face do que aconteceu, a pessoa vai dizer assim: não, ainda não. Eu contei no culto das 8, já falei aqui outras vezes, do que Deus fez na vida do meu pai. Eu era novo convertido, quando vi ele sofrendo ali, com dores nos joelhos, sofrendo com reumatismo. E então eu cheguei para ele: pai, estava saindo para trabalhar, falei: posso orar pelo senhor? Ele falou: pode. Coloquei minhas mãos ali no joelho dele, fiz uma oração simples, de novo convertido. Fui trabalhar, mas eu estava naquela expectativa: vou chegar em casa, meu pai não vai ter mais nada. Quando eu perguntei para ele, ele: está doendo muito, está doendo muito. Eu olhei nos olhos dele: mas Jesus vai te curar. E quando foi de madrugada, por volta de 3 horas da manhã, ele não tinha conseguido dormir, ele escutou umas pegadas, umas pisadas assim, indo na direção dele. Ele achou que eu tinha acordado, estava indo novamente orar por ele. Aquelas mãos pegaram, dobraram a coberta assim em cima dele. Ele não viu, porque ele estava todo coberto, na época de frio, como agora. Mas aí ele sentiu mãos tocando nos joelhos, e ali ele adormeceu. E quando foi pela manhã, 1988, meu pai, até hoje, 1988, até hoje, meu pai é saudável. Mas escute. Um grande milagre. Ele se emociona quando a gente toca nesse assunto, mas não professa a mesma fé. Dá para entender? Tomé viu tantos milagres, viu Deus agindo de uma maneira tremenda e sobrenatural. Tomé viu o Senhor trazer Lázaro do mundo dos mortos. Lázaro, vem para fora. E o Senhor sempre falando o que iria acontecer, que ele iria morrer, que iria ressuscitar. Mas o coração dele estava fechado. Era um homem corajoso, mas ele estava com seu coração fechado. Aí quando os discípulos falam isso para ele, que tinham visto o Senhor, ele falou assim: só se eu não tocar, de jeito nenhum eu acredito. Porque para ele era um fato, Jesus estava morto. Quando foi na outra reunião, lá estavam os discípulos, e Jesus entra: paz seja convosco. Vem cá, Tomé, põe a tua mão aqui, ó. Chega aqui também. Aí Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele não acreditava que Jesus era Deus, mas a ressurreição provou para ele que Jesus é Deus, e ele reconheceu isso. Jesus é Deus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você é bem-aventurado, meu irmão. Se você está neste lugar, ouvindo essa palavra, se você crê de fato que Jesus ressuscitou, você é bem-aventurado. Você não viu isso acontecer, mas você leu na Bíblia, você ouviu falar da Bíblia, dos milagres que ele fez, do poder que havia sobre Jesus, da ressurreição, da morte e da ressurreição dele. Então você é bem-aventurado, porque tudo que foi escrito aqui no Novo Testamento, amados, é para que a gente venha crer, e crendo sejamos salvos para a honra e glória do nome dele, amém? Diga glória a Deus,
Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, vai nos dizer assim: pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheio de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Glória a Deus. Você crê? Amém. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Não duvide do poder dele. A nossa fé pode até, em alguns momentos, vacilar. E eu quero aqui chamar a sua atenção para a coragem deste homem, porque ele teve coragem para reconhecer o que ele estava sentindo. Escute, Tomé teve coragem para dizer o que estava sentindo, para revelar o que estava no seu coração. Tem muita gente que tem coragem para levantar o dedo em riste e mostrar as falhas, os pecados dos outros. Ele mostrou coragem para revelar o que estava dentro do seu coração. E quando uma pessoa que segue ao Senhor e a sua fé vacila, eu quero te dizer algo: ele sempre volta. Jesus sempre volta para esses. Se a sua fé vacilou nesse tempo, ei, ele está voltando para você, para restaurar a sua vida. Amém? Porque você é amado dele. Jesus amava a Tomé. E Tomé, como eu já disse no início, se tornou um grande homem depois que ele passou por esse processo, onde a fé dele foi restaurada. Ele se tornou um grande homem de Deus. E a tradição, a história vai contar que ele subiu na direção da Índia e lá pregou a palavra, lá ensinou, estabeleceu uma igreja, se tornou um grande homem de Deus. Morreu por causa do testemunho do Evangelho. Oh, queridos, o Senhor quer restaurar a sua fé hoje. Quer restaurar a sua fé. Então não duvide. Busque forças em Deus. Creia na palavra. O poder da ressurreição está neste lugar. Amém. Você pode dizer comigo? Diga assim: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Eu não estou vendo, mas eu creio, porque a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Aleluia. Tem alguém nesta manhã que, ouvindo esta palavra, foi tocado pelo Espírito Santo? O Senhor Jesus, Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Todos estão de olhos fechados. Todos estão de olhos fechados. Temos alguém nessa manhã que quer abrir a porta do coração para Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Tem alguém nessa manhã? O Espírito Santo tocou no seu coração e você quer convidar Jesus para entrar na sua vida? Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu vou orar por vocês. Há mais alguém? Há mais alguém que o Senhor está dizendo: filha, filho, chegou a tua hora, chegou o teu dia. Glória a Deus. Gostaria que alguém chegasse perto. Amém. Há mais alguém? Se o Espírito Santo está te chamando, não endureça o seu coração. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Há mais alguém? Ainda de olhos fechados, sai do seu lugar, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Você que levantou sua mão, você que está decidido a mudar de vida, sai do seu lugar, deixa eu orar por você aqui. Há mais alguém? Vem. Se há mais alguém, Jesus está te chamando. Chegou a tua hora, chegou o teu momento, vem. Glória a Deus. Todos de olhos fechados. Afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar para Ele hoje, quer renovar sua aliança com Deus. Graças a Deus. Dá um abraço nela.
Vamos aplaudir o Senhor. Uma vida vale mais que todo ouro e que toda prata deste mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvando, coloque a mão sobre a sua cabeça. Nós estamos nessa atmosfera sobrenatural. Ele está aqui. E Ele pode conceder o que deseja o teu coração. Continue adorando ao Senhor, continue adorando. Pai, no nome de Jesus, Deus do sobrenatural, eu creio, nós cremos. Visite essa vida agora, Senhor, liberando a tua cura, liberando o teu toque, a tua restauração, curando as emoções. Vai visitando, Senhor, vai tirando essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade. Vai liberando o teu poder, teu toque. Oh, nós cremos, Deus do sobrenatural, nós cremos, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. Visita,